quero compartilhar com você. Está no livro de 1 das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 13. Glória a Deus. Primeira Crônicas, capítulo de número 13. Glórias ao Senhor. Deus, Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Deus, Ele conhece a sua necessidade, a sua causa. E Ele está agindo ao seu favor. Ele está pelejando ao seu favor, ainda que você está dizendo, mas eu não estou vendo. Aleluia. Você só tem que acreditar. Você só tem que crer no poder de Deus. Que o nosso Deus tem um poder incomparável. E Ele está pelejando para que no momento certo você se regozija com a sua vitória. É só você permanecer no Senhor. E você desfrutará das bênçãos de Deus. Todos acharam, hein? Passo ali. E teve Davi conselho com os capitões dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Porque não buscamos nos dias de Saul? Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sió, do Egito, até chegar a Mate, para trazer a arca de Deus de Queriate Jearim. E então Davi com todo Israel subiu a Baala e dali a Queriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre o carro novo da casa de Abinadab. E Uzá e Aô guiava o carro. E Davi e todo Israel alegrava-se perante Deus com toda a sua força, e cânticos, com harpas, e com alaudes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegaram à eira de Quidom. Estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e com símbolos, e o feriu, e com trombetas, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto uma brecha em Uzá, pelo que chamou e o feriu aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi. Porém fez
retirar a casa de Obed-edom. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós estamos mediante uma palavra aonde Davi ele põe no seu coração, ele assume o reinado de Israel e ele põe no seu coração de buscar a arca do Senhor. Porque se nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que no tempo dos juízes, a arca foi levada da presença de Deus, ela foi tomada do povo de Israel pelos filisteus. Deus afligiu os filisteus de uma forma terrível. E eles teve que devolver a arca de Deus para Israel. E essa arca ficou depositada dentro da casa de Abinadab. E ela ficou por longos anos ali na casa de Abinadab. E a Bíblia vai dizer que quando essa arca fora perdida, porque Israel estava desobedecendo a ordenança de Deus. Israel não estava fazendo conforme a vontade de Deus. Porque a arca, ela representava a aliança, a presença de Deus. Aonde a arca estava, Deus se manifestava de uma forma poderosa, e aquele povo era ricamente abençoado. Se houvesse em batalha, eles saíram vitoriosos, porque a presença de Deus estava. E aquilo simbolizava a presença de Deus. Então Israel, ele se entra numa peleja, e Israel começa a perder a sua peleja, porque os filisteus estavam prevalecendo. Israel estava sendo derrotado. Por que Israel estava sendo derrotado? Porque eles estavam sem intimidade com Deus. Porque Israel estava sem comunhão com Deus. Porque Israel não estava em obediência a Deus. Porque Israel estava distanciado da vontade de Deus. Então entende, quando nós estamos perdendo peleja, estamos sendo oprimidos pelo nosso adversário, é porque algo está acontecendo. Nós temos que fazer uma análise da nossa vida para que tornemos a estar no centro da vontade de Deus, para que nós atraímos novamente a presença de Deus e sejamos vitoriosos. E sejamos vencedor, porque aonde Deus está, o adversário não pode estar. Aonde, aleluia, Deus está, você alcança vitória. Porque aonde Deus está, você vence. Então Deus não te chamou para perder peleja. Deus não te chamou para fracassar. Deus não te chamou para parar no meio do caminho. Deus te chamou para vencer. E para vencer, você tem que estar com Deus. Vocês têm que estar caminhando com Deus. Nós temos que estar caminhando com Deus. Israel está perdendo a peleja. Então sai alguém da frente daquela peleja, porque ele está vendo que o povo está sendo derrotado. E ele vem até o sacerdote Eli. Porque Eli já estava velho. E os seus filhos tinham assumido já o sacerdócio, estava julgando o povo, mas só que eles estavam fazendo o que era errado. Eles não estavam fazendo conforme a vontade do Senhor. Então, queridos, se você quer andar com Deus, anda em retidão, anda em obediência, para que o Senhor te honre, para que o Senhor te exalte você. Porque os filhos de Eli, eles não estavam em obediência a Deus, eles estavam
fazendo o que não estava agradando a Deus. Deus tinha exortado, Deus tinha falado e eles não deram ouvido. Então, eu quero dizer para você, Deus, Ele não faz coisa alguma sem antes revelar os seus servos e profetas. Então, antes de acontecer, Deus, Ele vai nos avisar. Ele vai nos falar, para que algo não venha acontecer, para que nós tomamos uma posição e consertamos, para que nós sejamos vitoriosos, cheios da presença de Deus. Então, aquele homem chega e fala, olha, Israel está perdendo a peleja. Então, o que os filhos de Eli fazem? Eles pegam a arca e saem da peleja. Mas, queridos irmãos, eles pegam a arca, mas Deus não estava com eles, porque eles estavam em desobediência, eles não estavam fazendo o que era reto perante Deus, eles não estavam andando conforme Deus queria. Deus queria obediência, Deus queria fidelidade, Deus queria retidão, Deus quer retidão de nós. Que nós sejamos retos perante Deus, não servindo a Deus somente pela metade. Se você quer ser um homem, uma mulher vitoriosa, se entregue, se mergulhe perante Deus, na presença dEle, se entregue totalmente, para que você vença, para que você rompa. Você acha que Deus só quer a metade? Ah, não, somente eu vou hoje, amanhã eu não vou, eu vou no dia que eu estiver com problema. Ei, Deus não quer você somente no dia que você tem problema, não, porque Ele quer te dar vitória, é o tempo todo que você andar com Ele, você vai andar de vitória em vitória. Então seja fiel a Deus, não abandone a Deus por nada. Quando as coisas estão bem, eu vou distanciar. Mas quando as coisas piorar, eu vou se achegar a Deus. Ei, não procura a Deus somente na sua dificuldade, não. Nos seus momentos de alegria, onde você estiver, aleluia, venha para a presença de Deus, porque Deus vai alargar os seus tempos, aleluia, Deus vai te dar, aleluia, tempos de paz, mas o seu tempo de paz, aonde você estiver, aleluia, tenha a convicção que você precisa de Deus. Porque tem um rei na Bíblia. Porque quando Deus deu vitória a ele, ele começou a fortificar a sua cidade. Ele começou a levantar os muros em redor da sua cidade. Porque ele sabia, a qualquer momento o adversário pode vir. Mas eu vou estar preparado para esse dia ruim. Então Deus quer nos preparar. Porque nos dias ruins, nós vamos estar sabendo em quem nós temos crido, no Deus que nós servimos. Nós não vamos temer adversidade, nós não vamos temer lutas, nós não vamos temer problema, porque você vai estar assombrando o onipotente, aleluia, você está confiante no Senhor, e onde você estiver, Deus vai estar cuidando de você, Deus vai cuidar de nós. Então não tema, se você andar com Deus, você vai andar em vitória. Nós vemos pessoas preocupadas. Está um caos, está não sei o quê. Ei, o Deus que você serve fez tudo isso. E Ele tem todo o poder. E Ele vai cuidar de você. Ele não vai te deixar perecer. Ele não vai te deixar envergonhado. Ele vai te sustentar. Se for preciso, Ele faz aí a água da rocha. Se for preciso, Ele manda maná do céu. Mas Ele vai cuidar de você. Mas você tem que obedecer. Nós temos que obedecer a Deus. Oh, remide comanara xandorabacai. Aleluia. Queridos, aí os filhos de Eli pegam a arca e saem levando. Aleluia. E quando eles pegam a arca, que eles vêm trazendo ela, ei, aleluia, Deus não estava com eles porque eles estavam em desobediência.
Ele estava carregando a arca e Deus já estava com ele. Entenda hoje que Deus quer falar conosco aqui. Talvez você está caminhando e está dizendo, não, Deus está comigo. E Deus não está. Para Deus estar, eu e você temos que fazer uma análise e fazer um concerto com Deus e andar com Ele, porque Ele quer nos honrar e nos fazer vencedores. Oh, aleluia. E eles vão com a arca e o povo começa a jubilar. Aí os filisteus falam, Deus entregou nós nas mãos dos filhos de Israel. Mas acontece o contrário. Ao invés deles vencer, Deus permite o adversário vencer. Porque Deus queria que eles consertassem, voltassem para Deus, desse uma vida plena, uma vida que vai honrar o nome do Senhor, que é onde, aleluia, eles tinham que obedecer, será lá, será cá, eles tinham que obedecer, eles tinham que andar em fidelidade, em temor a Deus, saber que Deus estava com eles, aonde eles estivessem, mas em obediência. Aí o que eles pegam? São derrotados. Os filhos de Eli morrem. E aí a notícia chega ali, ele morre. Cai da cadeira, quebra o pescoço, morre. A Bíblia vai dizer que a esposa de um dos filhos de Eli, eu acho que Finéias, ela está dando a luz. E eles falam assim, alegre, porque você deste à luz um filho, varão. Ela pôs o nome dele e acabou. Porque foi tomada a glória de Deus. A presença de Deus foi tirada de Israel. Queridos, se com Deus você está falando que está difícil, está ruim. Já imaginou sem Deus? Sem a presença de Deus? Sem você ter o auxílio de Deus? Já pensou o que o inimigo faz? O diabo não brinca de ser diabo, não. O inimigo não brinca de ser inimigo, não. A Bíblia fala que ele vem matar, roubar e destruir. Então ele não veio para brincar, não. Nós temos que ser vigilantes. Deus nos chamou para a vitória. Mas nós temos que estar nos pés do Senhor. Aí acabou, foi embora a glória de Deus. Deus levanta Samuel. Samuel começa a julgar o povo vai, não, eu quero um rei. Deus dá ele um rei. O rei começa a fazer a vontade de Deus. Entende? No começo do reinado de Saul, Deus estava com ele. Porque Deus levantou ele para ser rei. Estava buscando a jumenta do pai dele. E Deus chamou ele como rei. E agora ele vai reinar sobre Israel. De buscador de jumenta, ele vai ser rei sobre Israel. E Deus vai estar com ele. Vai começar a honrar ele. Ele vai começar a vencer os inimigos. Ter vitórias. E quando ele começa a ter vitórias, ele começa a se exaltar. Eu sou bom. Eu sou melhor. Não entra nessa, não. Quando a pessoa se acha que ele está bom, que ele é o bom, que ele é o melhor, é fácil da sua queda. A queda dele já estava contada. Porque já achava que ele podia. Não dava ouvido mais à voz de Deus. Ouvia somente os desejos do seu coração. Eu posso, eu faço. Ninguém faz, ninguém pode, se Deus não estiver com ele. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus na nossa vida, nós não podemos nada e não fazemos nada, não avançamos em nada. Tenha Deus no seu coração, na sua vida, e você vai poder todas as coisas, porque Ele vai te fortalecer. Saul se acha. Aí Samuel chega para ele, faz isso. Deus aí mandou você ir lá e destruir tudo. Ele vai. Ele começa, chega lá, destrói. Aí ele vê algumas coisas boas.
vê os gados, vê as ovelhas. As pessoas, entende? A queda não começa de uma vez, não. Repente. A pessoa começa a achar, ele começa aos poucos. Deus fala com ele. Ele fala assim, não, está sendo usado pela carne. É Deus que está falando, não. Que não é Deus que está falando, Deus não usou aquilo, não. A Bíblia diz, crês nos seus profetas e prosperareis. A Bíblia manda você julgar a profecia e não o profeta. Porque tem muitas pessoas que julgam o profeta. Aquilo ali nunca vi ser usado, agora vem me falar isso, aquilo outro. Ei, se você tem ouvido espiritual, você sabe discernir o que é de Deus e o que não é. Aí o que acontece? Saul poupa lá e vem embora. Samuel está esperando ele. Porque ele desobedeceu a Deus. Uma desobediência custou o seu reino. A sua obediência pode custar a sua queda, o seu fracasso. Então obedeça a Deus hoje e vença, porque Deus quer te honrar, Deus quer te exaltar. Deus quer te tomar nas mãos e levar você a alcançar a vitória. Ah, Deus, mas estou sofrendo. Então continua sofrendo, mas com Deus, porque vai chegar o tempo da sua alegria. Nada é duradouro. A sua derrota não vai durar, a sua dificuldade vai durar para sempre, não. Vai ter o tempo da sua vitória. Deus vai te tirar dessa situação difícil. Deus vai tirar dessa situação onde você tem as pessoas estão te afligindo, estão te caluniando, estão te apedrejando, não está estendendo as mãos. Mas fica firme, aguenta firme. O tempo de Deus está chegando para a sua vida. Seja fiel a Ele. Deus tira o reinado de Saul. Não foi de um dia para o outro. A Bíblia vai dizer que ele durou o reinado dele 40 anos. 40 anos ele reinou sobre Israel. Quando ele achou que podia, que estava bem, ele nunca preocupou em buscar a arca de Deus. A arca é presença. A arca era intimidade. Era ter cuidado, ter zelo, é amar a Deus. Se entregar mesmo a Deus. E nesses 40 anos ele não buscou isso. 40 anos ele ficou de conforme a sua vontade. Ah, não, vou fazer conforme eu quero. Eu sou o rei. Ei, não faz conforme a sua vontade, não. Faz conforme a vontade de Deus. Faz conforme está escrito na sua palavra, que você vai vencer, que você vai ser honrado, que você vai ser exaltado por Deus. Porque, aleluia, os 40 anos passam. Ele morre. Deus levanta outro rei. E quando Davi, ele assume o reinado, que ele reina 7 anos em Hebrom. Depois de 7 anos, ele vai reinar sobre todo Israel. E quando ele vai reinar sobre todo Israel, ele vai ajuntar os capitães de milhares, ele vai juntar os capitães de 100, e vai reunir os príncipes, vai reunir os sacerdotes para buscar a arca de Deus. Ele quer a presença de Deus com ele. Entende? Nós temos que ter essa presença na nossa vida, todos os tempos da nossa vida, para que possamos vencer. O reinado de Saul teve fracasso, derrotas. Mas o reinado de Davi teve sucesso e vitória. Porque ele buscou a Deus. A sua vida, o seu ministério, a sua família terá sucesso, vitória. Do momento que nós nos entregarmos totalmente ao Senhor, de buscar a presença dEle e de nos achegarmos a Ele. Aqui, amados, ele vai juntar todo esse povo e vai buscar a arca de Deus. A arca está depositada na casa de Abinadab.
E quando ele vai, ele prepara uns carros novos. A arca não era para qualquer pessoa. Ele vai pôr a arca no carro, vai pôr boi para puxar. A presença de Deus. A Bíblia diz que nós somos templo, morada do Espírito Santo. Deus não quer habitar com boi, não. Ele quer habitar dentro de você, te fazer vencer. Nos seus momentos de fraqueza, Ele vai dizer: eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te tomo pelas mãos, eu te sustento, eu te faço vencer, eu te ergo. Porque você tem a presença dEle na sua vida. Aí os boi começam a tropeçar. A Bíblia foi bem clara aqui. Ele junta todo o povo, os levitas, e eles vêm louvando, alegrando. Mas não é de qualquer forma que Deus quer. Deus não quer de qualquer forma. Deus quer que nós sejamos fiel. Deus quer que nós sejamos obedientes. Deus quer que nós honramos a Ele em todas as áreas da nossa vida. Em tudo. Põe Deus na frente, porque você vai vencer. Consulta a Deus em tudo. Davi consultou a Deus. Isso foi bom, mas ele fez de forma errada. Aí o que acontece? Uzá vai pôr as mãos sobre a arca, porque ela ia cair. A ira de Deus se acende e fere ele morre naquele lugar. Davi se entristece. Ele deposita, com medo, ele deposita a arca dentro da casa de Obed-edom e volta triste. E quando ele volta triste, a Bíblia vai dizer que ele depositou ela dentro da casa de Obed-edom. Durante 3 meses que a arca estava lá dentro, a casa dele começou a florescer. Se você olhar, eles não falavam, o nome dele não era conhecido em Israel. Mas quando a arca de Deus entrou dentro da sua casa, começou a divulgar. A casa de Obed-edom prosperou. A casa de Obed-edom foi mudada. E começou a circular por todo Israel. E começa a chegar nos ouvidos de Davi: olha, a casa de Obed-edom prosperou, porque a arca foi depositada, a presença de Deus foi depositada. Ei, você não está entendendo? Se você depositar a presença de Deus dentro da sua casa, Deus vai começar a mudar a sua casa, Deus vai começar a mudar a sua família, Deus vai começar a trazer restauração, Deus vai começar a trazer libertação, Deus vai começar a restaurar. Ah, mas a minha família tem alguém que é usuário de droga, tem alguém que está usando álcool. Ei, Deus vai restaurar, vai ter mudança, se você atrair a presença. Oh, aleluia. Atrai a presença de Deus. Você se atrai a presença de Deus com santidade, com obediência, com sinceridade. Não é de qualquer forma, não. Porque o crente hoje só quer ir para a casa de Deus. Deus, eu quero, me dá. Ei, primeiro você tem que se dar, para depois receber. Como é que nós estamos na nossa vida espiritual, queridos? Oramos aqui só na igreja? Falamos com Deus só quando nós viemos aqui na igreja? Falamos com Deus na nossa casa? Falamos com Deus no nosso trabalho? Deus quer intimidade, para que a presença dele seja atraída para dentro de nós, dentro da nossa casa, e vai haver mudança. Ah, mas está difícil, hein? Está difícil até o momento que você, aleluia, decidir. Se você decidir, não, eu vou ser melhor, eu vou fazer diferente, não faça do mesmo, não, continua fazendo do mesmo jeito, não, começa a mudar as coisas. Não começa a querer fazer as coisas do mesmo jeito e querer ter resultado diferente, não. Faça diferente. Se você não jejuava, comece a jejuar.
Se você não orava, começa a orar. Se você não lia a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Deus quer te dar vitória. Aleluia, a opressão do diabo vai embora da sua casa, vai embora da sua família, quando você começar a decidir fazer diferente. Vou ir só na quarta-feira no culto? Não, vou ir também nos outros dias. Eu vou ir na oração também. Porque a oração é falar com Deus. Se você não tem prazer de falar com Deus, como você quer vitória de quem você não fala com Ele? Se você não fala com Deus, como é que você vai morar com Ele? Você vai aceitar um estranho entrar na sua casa? Vê um fulano de tal lá de não sei de onde. Bate na sua porta, eu vou morar com você aí. Que é isso, meu filho? Te conheço não, velho. Fecha a porta. Da mesma forma, é Deus. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus, eu quero subir. Te conheço não, meu filho. Bati quanto tempo na sua porta e você não abriu para mim entrar. Agora você quer entrar na minha morada? Na minha morada só entra quem tem intimidade. Quem tem compromisso comigo. Quem tem fidelidade. Oh, aleluia. Vamos nos entregar por completo. Por completo. Não adianta você só ter uma vitória hoje e ter derrota amanhã, não. Deus quer ter você ter uma vida de vitória, uma vida constante. Seja constante e abundante na presença do Senhor. Seja constante, igreja. Rabacanto, rabrachai. Oh, aleluia. Oh, glórias. Então, vou buscar Deus. Os dias do círculo de oração. Está fazendo frio. Não vou, não. O que a Bíblia diz? Orai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Hoje eu não vou não, estou cansado. Jesus não cansando para te abençoar você. Para nos dar vitória, Ele não cansa. Onde nós clamar, Ele vai estar. Ele vai estar estendendo as mãos e nos honrando. Por que nós vamos ter, fazer corpo mole? Não. Ei, Deus nos chamou para a gente andar de corpo mole, não. Qualquer dorzinha, não vou não, estou sentindo uma dorzinha aqui. Aqui é o hospital de Deus, querido. O hospital de Deus é aqui. Dentro de casa você não tem vitória, não, mas você veio e buscar Jesus. Eu vim com dor, mas eu quero sair daqui com dor. Eu vim aqui enfermo, mas eu quero sair daqui curado. Ele vai te curar. Porque Ele é um Deus que cura, é um Deus que sara. Então Ele está aqui. Ele está aqui. Oh, rabaixo que revasso, revandarachai. Aleluia. Ei, você até pode não ser conhecido, não. Mas quando você se atrair à presença de Deus, oh, aleluia. Aqueles que não davam nada para você, vai ser os primeiros a anunciar. Ei, ele é diferente agora. Ele é diferente, tem algo diferente agora. A casa dela está mudada. O lar dela está mudado. Olha, tudo está dando certo agora. Ei, porque você tem algo diferente. Você conseguiu atrair algo para a sua vida. Aleluia. E o seu nome vai começar a ser ecoado. Você vai começar a anunciar. A sua fama vai ser anunciada não porque você quer se exaltar, não, porque Deus exalta os humildes e abate o soberbo. Então você vai ser, aleluia, exaltado pela mão do
Todo-Poderoso, e o seu nome vai ser ecoado. Olha, a casa dela prosperou. Aí todo mundo vai entender, o que ela fez diferente? O que ele fez diferente? Teve presença de Deus, atraiu a presença de Deus, obedeceu a Deus, começou a fazer diferente. Não orava de madrugada, começou a orar. Não jejuava, começou a jejuar. Aleluia, começou a ir para a casa do Senhor, dando o seu melhor. Aleluia. Ser fiel é em tudo. É em tudo. Ah, mas eu vou lá na casa do Senhor, Deus vai falar comigo. Deus fala. Deus fala. Mas quando Deus aperta, não, Deus falou comigo não. Deus não fala só em revelação não, querido. Deus fala com você também na palavra. E se você dá ouvido, eu e você dá ouvido e obedecer, seremos honrados por Ele, exaltados por Ele. Então Deus usa na revelação, é coisa tremenda, é maravilhoso, é coisa linda que Deus fala na revelação. Porque Deus está em intimidade. Se a pessoa está Deus está dando revelação porque ela tem intimidade com Deus. Porque ela tem uma vida com Deus. Oh, aleluia. E Deus quer ter com você, Deus quer ter comigo. Oh, remender como anaraçai. Não espera passar anos e anos, não. Ah, mas eu estou tanto tempo na casa do Senhor, tem 20 anos. Tem 20 anos que eu estou na igreja. O que mudou? Nada não. Nada não. Ei, faz diferente. Faz diferente. Vamos fazer diferente, queridos. Porque Deus quer honrar-nos. Aleluia. Não vem? Tem crente que começa a manifestar o demônio e começa a regalar o olho com medo. Você está com medo de quê? Maior o que está com você do que está lá fora. Então você está aqui guardado pela mão do Todo-Poderoso. Aleluia. E a casa de Obed-Edom começou a florescer. Falei que a casa humildezinha, não tinha nada. Deus começa a prosperar. Quando Deus prospera, Deus não faz nada pela metade, não, entende? Deus não faz nada pela metade. Deus começou a prosperar ele financeiramente, espiritualmente, familiarmente. Tudo que ele punha as mãos começou a prosperar. Porque Deus começou a prosperar a vida dele. Então Deus vai prosperar sua vida física, familiar. Ah, está uma bagunça minha casa, meu casamento está assim, está assim. Ei, atrai a presença de Deus. Esse demônio que está querendo destruir sua casa, querendo destruir seu casamento, ele vai partir em retirada. Porque a Bíblia diz, sujeitai, pois, a Deus e resistir o diabo, que ele vai fugir de você. Ele não vai querer nem estar na sua presença. Ele não vai querer estar na sua frente, porque você tem a presença de Deus. O inimigo por um caminho, ele vai levantar contra você. Mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Porque você tem presença de Deus na sua vida. Você tem presença de Deus. Aí durante 3 meses foi anunciado. Aí Davi se alegra. Davi estava triste, agora ele se alegra. Agora nós vamos buscar a arca do Senhor. Prepara os sacerdotes aí. Porque eles preparam os levitas e os sacerdotes. Porque eles vão trazer a arca. Ai, comandará a chaia. E eles foram buscar a arca. O sacerdote veio carregando a arca. Os levitas veio louvando. Aleluia. E dela Davi veio se alegrando. Aleluia, se enchendo de Deus e se alegrando. Mas a Bíblia vai dizer que a cada caminhada que eles davam, eles começavam a sacrificar. Oferecer um sacrifício. Qual é o sacrifício que você está apresentando e eu estou apresentando para Deus? Para Deus nos abençoar. Qual é o nosso sacrifício?
estava oferecendo bois, matando os bois, oferecendo em holocausto. A obra do Senhor, ela caminha com a sua ajuda. O seu sacrifício vai ser abençoado. Eu só quero receber, hoje eu não tenho nada. Não apresenta a Deus de mão vazia, não. Não apresenta, não. Mas tem um salgadinho ali, tem uma coxinha, tem... Sai com. Aí a casa de Deus não pode, não. Para abençoar a casa de Deus não pode. Mas sai lá fora. Aí não sei onde aparece dinheiro, compra salgadinho, como não sei o quê, como não sei o quê. Vamos comer o cachorro quente bom ali. Tem. E seu sacrifício na casa do Senhor? Não tem como. Se você não abrir a mão para abençoar a casa de Deus, não tem como Deus derrama sobre ela. Quanto mais você abre a mão para abençoar, mais a janela se abre e vai descendo. Vai descendo bênção sobre você. Então entende, quando você sacrificar, abençoando a casa do Senhor, as bênçãos de Deus vai sendo em abundância. Vai sendo em abundância sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Vai começar a prosperar. Mas tem crente que é difícil fazer isso. Ele quer ser cheio de Deus, cheio do Espírito, ter a presença de Deus, mas ele não quer obedecer, ele não quer sacrificar. Então, entende. Venha, traga algo para Deus. O povo de Israel, quando saiu do Egito, que Deus mandou, chamou Moisés no monte, ele foi. E Deus deu ele todo o planejamento do tabernáculo, como que ele tinha que fazer a arca, tudo. E o pessoal estava andando no deserto. Andando no deserto. E Deus deu ele planejamento. Ele vem, Deus pega Bezaleel, dá-lhe sabedoria, você vai fazer tudo aí. Tudo que ele falava. Moisés só falava, ele desenhava e fazia do mesmo jeito. Era Deus purinho. Mas o que Deus estava falando assim antes? Moisés, manda o povo de Israel me ofertar. Está no deserto. Aí você fala assim, mas Deus não vai se estipular quantidade de oferta, não. Aí você pode ler lá no livro do Êxodo. Deus manda trazer ouro, prata, cobre. Sabe por quê? Deus não queria nada de qualquer jeito, não. Deus não queria a casa dele feia, o tabernáculo dele feio, não. Queria uma coisa linda. Deus escolheu. E quem tinha que ofertar era o povo que estava andando no deserto. Mas quando o povo começou a ofertar, Deus começou a abrir a janela dos céus e abençoar eles. Eu não sei como é que eles já tirou tanto ouro, tanta prata, que foi trazendo. O povo, quando chegar e falar assim, Moisés, manda o povo parar aí, porque tem muita coisa aqui. Nós não sabemos nem onde é que nós vamos pôr isso tudo aqui, Moisés. Manda eles parar. Entende? Você está entendendo o que é sacrificar para Deus? É você atrair a bênção de Deus para a sua vida em tudo. Deus vai te levar em lugares altos. Mas entenda, você tem que buscar a presença de Deus. Não sei quantos anos você está na casa do Senhor. E há muito tempo você não tem intimidade. Não ouve Deus falar. Só vê Deus usar o fulano e o Bertano e está assim. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado também. Eu quero pregar também. Eu quero cantar também. Mas se você não obedecer e não fazer algo diferente, não tem jeito. Faça diferente. Muda. E tudo vai mudar. Deixa o tempo passar, não. Saul deixou passar 40 anos. Davi, não. Eu quero ter Deus no meu reinado. E o reinado dele foi de vitória. Morreu fartos de anos. De dias. Fartos.
instruindo o seu filho, ó, se você fazer do jeito que eu fiz, você será vencedor. Se você fazer do jeito que eu fiz, honrando o nome do Senhor, o seu ministério vai ser de sucesso. Então vamos fazer conforme está dentro da palavra, e o Senhor vai nos honrar. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você atrai mesmo a presença de Deus. Eu e você atraímos a presença de Deus para que Ele venha nos honrar. Amém? Que o Senhor te abençoe. Quero voltar a palavra aqui, pastora.